Cidadania, vamos falar com a doutora Tereza Maia. E hoje, gente, a doutora Tereza Maia vai explicar para você, falar um pouco do uso capião, né? Muita atenção, então. Doutora Tereza Maia, uma ótima tarde, seja bem-vinda com a gente aqui no Mar Azul Notícias, doutora. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que compõem a Rádio Mar Azul e àqueles nossos ouvintes que estão sempre antenados na busca do conhecimento pelo seu direito. Doutora Tereza Maia, a gente já começa perguntando, eu também tenho essa curiosidade, o que é uso capião? Bom, uso capião é uma forma de aquisição de bem imóvel e imóvel através de um tempo, pelo uso de um determinado tempo daquele bem que você deseja ter a propriedade, porque na realidade é uma ação da posse, daquele que é o possuidor do bem imóvel ou imóvel. Muitas pessoas acham que só pode uso capi, ou seja, entrar com ação de uso capião, referindo-se ao bem imóvel. Mas não, você também pode uso capi, que é a palavra correta, bem móvel. Aí varia também, há um decurso do tempo, nas ações referentes a cada modalidade, é referente à posse e ao tempo. Com o tempo e as determinadas prazos, você adquire por sentença judicial o bem imóvel ou imóvel. Agora, doutora, o que é o uso capião familiar? O uso familiar, a gente inclusive já falamos muito sobre isso quando nós falamos sobre união estável, divórcio. É aquele que foi instituído por lei, se não me engano, 2.424 de 2011, quando aquele casal se separa, sendo casado ou não, ou sendo só apenas companheiro, vivendo em união estável, e deixa fluir o prazo, aquele que abandona o lar, é a única punição para abandono de lar atualmente. Deixa fluir 2 anos, sem que desfaça aquela união estável, ou sem que seja feito um divórcio, e a pessoa, o cônjuge ou o companheiro que fica naquele imóvel, destinando para uso familiar, ou seja, para a sua própria moradia, ele tem o direito de ingressar com a ação de uso campião familiar para poder ter aquele bem somente para si. Bom, esse é o uso capião familiar. Agora, o uso capião ordinário. Uso capião ordinário também refere-se à posse e ao tempo. A pessoa tem que ter um justo título, estar de boa fé, não estar com aquele, não ter pegado para si, adquirido, ou seja, ter a posse daquele bem com violência ou grave ameaça. Tem que ter ser com uma posse mansa, pacífica e ininterrupta durante 10 anos ou mais. Essa pessoa tem que provar que, através de testemunhas e através de documentos, que está na posse mansa e pacífica daquele imóvel durante 10 anos. E cai para 5 anos o prazo para usucapi aquele imóvel se ele estiver morando naquele imóvel, ou seja, a destinação familiar, para destinação familiar. Agora, doutora, a senhora explicou aí sobre o uso capião ordinário. Ordinário. E agora o extraordinário? O extraordinário é o que a gente vê muito, inclusive aqui em Paracuru. A gente vê mais o extraordinário, ou seja, não há necessidade de justo título. O que é justo título? É aquele contratozinho de compra e venda que as pessoas têm. Né? E a gente tem visto muito aqui em Paracuru, ultimamente, as pessoas tentando regularizar, pessoas de Fortaleza, pessoas que moram em Fortaleza, tentando regularizar os seus terrenos. Por quê? Porque eu não sei muito bem porquê, mas aqui em Paracuru os terrenos eles não têm título de propriedade. A maioria dos possuidores, que é a ação específica do possuidor, estão ingressando com a ação na justiça para regularizar os seus terrenos. Então, a pessoa tem que ter, não precisa, o extraordinário não precisa que ele tenha nem justo título, nem boa fé, mas também não pode ter possuído aquele imóvel através de violência ou invasão, e que se prove que tem um proprietário que esteja realmente, tem a matrícula daquele terreno, de propriedade dele.
mas ele tem que ter 15 anos, no mínimo, de possuidor e ter feito lá a sua moradia, ter colocado sua família, ter feito benfeitorias. Por quê? Porque se penaliza os 15 anos a penalidade para o proprietário que não cuidou do seu bem. Né? Ou seja, se eu tenho um terreno como o meu, com ânimo domini, que é como se diz, as pessoas falam, eu estou no ânimo de dono, eu estou dono desta terra, não sou, eu estou dono dessa terra durante 15 anos. E onde está o proprietário? Que simplesmente deixou aquele bem, largou aquele bem lá e não cuidou, então se premia, faz a premiação daquela pessoa que fez benfeitoria, está lá, tem a terra como produtiva, ela aparece para todo mundo, paga os impostos, IPTU, taxas, então aparece para todos como o legítimo proprietário, entre aspas, né, que é o possuidor. Então, premia-se aquela pessoa que cuidou daquela terra. E onde está o proprietário? Deixou fluir esse tempo todo, sem olhar, sem ligar para a sua terra? Então, há a premiação para aquele que cuidou durante 15 anos. E ainda cai para 10 anos esse prazo de posse, para se fazer intentar a ação de uso capião extraordinário, cai para 10 anos se ele fez benfeitoria, se a terra é produtiva, se ele está lá morando com a sua família, esse prazo cai para 10 anos. Doutora, agora o que é o uso capião especial urbano? Bem, é aquela pessoa que tem durante 5 anos a posse de um terreno urbano. Mas esse terreno urbano não pode ultrapassar 250 metros quadrados. E ela tem que provar que tem apenas esse terreno. Não tem outro terreno, nem urbano e nem rural. Então ela tem que provar que necessita desse terreno, que já está com ela, já está na posse dessa pessoa durante 5 anos. Mas desde que ela não tenha nenhum outro terreno de propriedade sua, e ela esteja com ânimos domini durante 5 anos. Tem que provar que está com ânimos domini durante 5 anos. Ânimo de dono. E necessita para a sua família, a moradia de sua família. 250 metros quadrados é o limite para se uso capi urbanamente, é um uso capião urbano especial. Muito bem. Agora, doutora Tereza Maia, quais os documentos necessários, né, para a propositura da ação de uso capião em geral, doutora? Bem, em geral, necessita-se daqueles documentos de praxe, RG, CPF, comprovante de endereço, se for casado, certidão de casamento, a memorial descritivo, que vai descrever todo o terreno, os seus limites, o tamanho do terreno, a planta baixa, que é o desenho, a planilha, que você tem que demonstrar para o juiz o tamanho daquele terreno que você deseja usufruir. E outros demais documentos são o que você pode provar com fotos daquele terreno, mostrando as benfeitorias que você fez. Que mais? Pagamento de taxas, como IPTU, energia, todos os documentos que sejam necessários para que você demonstre para o Poder Judiciário, para onde você vai intentar a ação, de que realmente você é o dono daquela terra que você está tentando usucapiar. Ou seja, são documentos que provem de uma forma em geral que você está cuidando, que você está produzindo, que você está ali com a sua família, com ânimos domini. Muito bem, estamos conversando com a doutora Tereza Maia. Está chegando uma pergunta aqui, doutora Tereza, dizendo o seguinte, deixa eu procurar ela aqui, eu estava aqui. É o Francisco, do bairro da Lagoa, né? Ele diz o seguinte: ele fez uma casa para ele em um terreno que ele cuida há mais de 15 anos e o dono nunca mais apareceu. Ele tem direito a esse terreno e pergunta como posso adquirir um novo documento dele. Bem, ele tem direito sim a usucapiar esse terreno. Por quê? Porque o dono aí, o proprietário, se é que ele tem um título de propriedade registrado em cartório, ele simplesmente abandonou o seu direito.
Então, no que abandona-se o direito e o senhor Francisco já tem uma casa lá, já demonstra, mostra que é o dono, tem ânimos de dono, ele tem realmente direito a ingressar com a ação de uso capião, para que ele, por sentença judicial, seja declarado proprietário deste terreno. Tem outra pergunta, é da Maria. Ela quer saber, ela diz o seguinte: oi, meu nome é Maria, quero saber, pois já tem em minha posse há cerca de 5 anos, né, e recentemente recebi uma intimação, o que devo fazer? Cuido e estou construindo minha casa. Ela pergunta o que deve fazer. Então ela deve ter um terreno já há 5 anos, né, conforme ela relatou aqui, e segundo ela sempre cuidou e agora inclusive está construindo lá. O que ela deve fazer, doutora? Bem, o nome da moça, Maria. Dona Maria, é o seguinte: primeiro você vai ter que fazer o memorial descritivo e a planta baixa. A senhora contrata um engenheiro, ou então um topógrafo para ver se você tem o direito ao uso capião urbano especial, que só tem 5 anos, que você tem a posse desse terreno e está construindo essa casa. Então você tem o ânimo de dona, né? Você demonstra para as pessoas que conhecem, e as pessoas, os confinantes, que são aquelas pessoas que são vizinhas da sua casa, do seu terreno, que você está cuidando desse terreno, que você construiu sua casa. E você tem que provar também que ela não excede aos 250 metros quadrados e que você paga as taxas, todas as taxas, você está sempre cuidando do terreno. E você tem que também provar que não tem outro terreno, nem urbano e nem rural. Pelo que eu estou entendendo, você mora com a sua família lá. Então, já alguns requisitos você já tem. Então, tem que provar a metragem do terreno e que você não tenha, como proprietária, você não pode ter outro terreno urbano ou rural. Já a Janaína diz que tem um terreno, tem toda a documentação, e ela diz que foi invadido, né? O que ela deve fazer se ela tem toda a documentação? Aí já é outra ação, é uma reintegração de posse. Ou seja, ela tem que ingressar com essa ação para poder reintegrá-la na posse do seu terreno. As pessoas que eventualmente invadiram seu terreno serão retiradas de lá por força policial e determinação judicial. A Lúcia, ela diz que mora em um terreno há mais de 50 anos. Olha aí, doutora, e ela quer saber se IPTU serve de alguma coisa. Serve, sim, serve. Para provar numa ação de uso capião, que a senhora já deveria ter ingressado, que a senhora tem o ânimo de dona desse terreno. Há mais de 50 anos, a senhora já deveria ter entrado com o uso capião. Desde que o proprietário não tenha intervido nessa sua posse. Ou seja, tem que ser uma posse mansa, pacífica e ininterrupta. Não pode haver interferência do proprietário, porque se tiver havido em algum momento a interferência do proprietário na sua posse, pedido ou pedido a devolução desse terreno, aí não, aí a senhora já perde o direito. Mas se em 50 anos a senhora tem o ânimo de dona, ou seja, a senhora se apresenta como dona e que ainda paga o IPTU, que é uma das taxas referentes ao terreno, à propriedade, então a senhora já deveria ter entrado com a ação de uso capião. O Zelino tem uma perguntinha. Qual é a pergunta, Zelino? Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde. Doutora, é o seguinte, se a pessoa tem um filho único na família, e o filho morreu, e morreu também o pai. E a pessoa que mora no imóvel da pessoa, só tem ele, e também morreu a esposa, né? Todos os 3 morreram. E ele deixou a escritura do imóvel com a pessoa que sempre ficou do lado dele. Qual é o procedimento para essa pessoa adquirir o imóvel para ele? Ou ele ingressa com a ação de uso capião para ele, ou dependendo, não sei, fizeram algum outro documento, por exemplo... Só deixou a escritura, né, na mão da pessoa que cuidou deles, né? Não, ele pode ingressar com a ação de uso capião, porque inclusive não há herdeiros. Não, pelo que você disse aí, não há nem ascendentes e nem descendentes. Porque se houver ascendentes ou descendentes, aí sim vai ter que entrar primeiro com o inventário e partilha, se aparecer descendentes ou ascendentes. Aí vai ter que entrar com o inventário e partilha desse bem, para poder depois se verificar
segundo você me disse, a pessoa cuidou dessas pessoas que faleceram, para ver se os ascendentes ou descendentes deixam algo de herança para essa pessoa. Mas se não aparecer nem ascendentes nem descendentes, ele pode perfeitamente usufruir esse terreno. Porque ele, inclusive, parece, pelo que você me disse, morava lá nesse terreno, essa pessoa, né, morava nesse terreno, nesse imóvel, nessa casa, não sei, e ele tem o ânimo de dono hoje. Não é verdade? É verdade. Então, ele pode perfeitamente usufruir, caso não haja herdeiros, ou seja, ascendentes ou descendentes. Mas mesmo esse procedimento, doutor, é demorado na justiça? Olha, como eu sempre falo para os meus clientes, eu nunca posso, nem a advogado nenhum pode dizer o tempo que decorre um processo na justiça. E principalmente agora que nós estamos com uma deficiência muito grande no judiciário. Recentemente perdemos o nosso juiz. Infelizmente, ele se dirigiu para outra comarca e nós agora estamos apenas com um juiz auxiliar. Apesar de ser uma pessoa muito célere nos seus processos, nós aqui no Paracuru temos 5.000 processos em andamento. Então, eu não posso, nem um advogado pode dizer qual o tempo de durabilidade do julgamento de um processo. Mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio. Com você, Fernando. Tem uma pergunta aqui, doutor, que diz o seguinte: meu pai morreu e deixou um terreno, né? E a mãe deles quer vender, mas alguns filhos são contra e outros a favor. O que podemos fazer nessa situação? Aí é a questão de que faleceu uma pessoa, essa pessoa gerou uma herança. Então, se gera herança, todas as vezes que a pessoa gera uma herança, ela falece e gera herança, tem que ser aberto um inventário e partilha. Porque, caso contrário, vai ficar... Porque, pelo que eu entendi aí, esse terreno está no nome do pai, né, que faleceu. Isso, ele deixou esse terreno, né? Aí gerou herança. Gerou herança, a mãe tem direito e cada filho tem direito à sua parte. Então, o que é que vai ter que ser feito primeiro? Vai ter que ser aberto um inventário para partilhar esse bem. Mesmo que alguns são contra, doutora? Mesmo contra. Quem vai decidir isso aí é o juiz. É o juiz. É o juiz que vai decidir. Por quê? Porque é obrigatório, em 30 dias, a lei manda que se gerou a herança, inventário e partilha. Então, nem que eu, vocês, sejamos contra, existem outros filhos que estão a favor e a mãe está querendo vender. Então, cada um pega o seu quinhão e faz o que quiser dele. Mas há de haver a abertura do inventário dentro de 30 dias. Porque senão corre o risco de você pagar multa e tal. Então, quer dizer, faleceu, deixou bens, inventário. Muito bem. O Joel está perguntando, doutor, ele fala o seguinte, que tem um terreno que estava cercado e foi invadido. Ele foi lá pedir a pessoa, né, ou a família, para sair do terreno, e eles não querem sair. O que ele deve fazer nesse caso? Primeiro, tem que saber qual o tempo que essas pessoas fizeram, ocorreu essa invasão. Tem que ver quanto tempo. Né? Se ele deixou passar muito tempo, essas pessoas têm direito de entrar de 10 na ordinária, de 15 na extraordinária, e cada um tem o seu tempo, né? De 5 na especial urbana. Então, cada caso de uso capião tem o seu tempo. Então, o proprietário não pode deixar passar esse tempo para dar o direito daquele que invadiu em tentar a ação de uso capião. Então, tem que ver primeiro o tempo. Se for menos do que esses tempos que eu acabei de falar, ele entra com a reintegração de posse. Não precisa nem discutir. Menos de 10 anos, entra com a reintegração de posse. Por quê? Porque ele é o legítimo proprietário. Ele vai provar isso na justiça. Então, vai haver um processo, o juiz vai determinar que se aquela pessoa se retire, e aí ele vai ter todos os direitos dele de proprietário. Doutora, quer dizer, então quem tem um terreno, a melhor forma então, por exemplo, se viu alguém lá invadindo o terreno, que ele já procura logo a justiça no caso? Não, procura primeiro falar com a pessoa. Mas né? Cada pessoa... cada caso é um caso, né? E, geralmente uma pessoa que invade um terreno, ela realmente está errando. Né? Porque se um terreno está cercado, um terreno está com base produtiva, e alguém está cuidando desse terreno, alguém é o proprietário. Então, se você vir que o seu terreno está sendo invadido, procure imediatamente falar com a pessoa. Não teve jeito? Reintegração de posse. Não deixe passar os tempos para que a pessoa que invadiu, os períodos, né, o período de tempo, lapso temporal,
para que aquela pessoa venha usucapir o seu terreno. Então, não deixe passar, de jeito nenhum, porque se você deixar passar, você está simplesmente deixando o que é de sua propriedade aí ao Deus dará. Então, mais tarde, não venham essas pessoas, esses invasores, venham a ter direito a um bem que é um bem caro, né? É um bem que lhe dá uma certa segurança, porque terreno sempre está se valorizando. Então, nunca deixe transcorrer o tempo, o lapso temporal, para que alguém venha usucapir o seu bem. Zelino tem uma perguntinha, depois eu volto com outra pergunta. Vai, Zelino. Bem, doutora, tem aqui uma pessoa que só há 30 anos atrás, uma pessoa, muito amigo dele, né, que tinha uma propriedade, e cedeu uma faixa de 100 por 100, deu uma quitada de terra a ele, quando era vivo. E mandou ele ir para o cartório, né, passar para fazer o documento. Como ele confiou muito assim, a pessoa é um de palavra, né, segundo ele cercou o local e já deu entrada no fórum, aí está com 5 anos atrás. E ele já faleceu, o dono da terra. Como é que fica esse procedimento? Esse procedimento é outro tipo de procedimento que foge da seara do usucapião. É uma adjudicação. Porque, pelo que você me disse, está tudo direitinho, foi feito em cartório, e o proprietário, o legítimo proprietário, faleceu. Faleceu. Aí tem que ver se deixou herdeiros. Sim. Né? Deixou herdeiros. Deve ter havido já a partilha dos bens. Mas como a propriedade foi registrada em cartório, foi feito tudo direitinho, ainda com o proprietário vivo, ele deve fazer uma adjudicação no cartório. Né? Faz a ação de adjudicação, entra na justiça com essa ação, fala primeiro com os herdeiros, para que eles, de livre e espontânea vontade, transmitam esse bem, né, essa propriedade. Mas caso os herdeiros não queiram transmitir, ele entra com ação de adjudicação, que é justamente para obrigar, porque ele tem um justo título, né, ele tem a propriedade, então para obrigar os herdeiros a assinarem a transferência do bem para essa pessoa que o adquiriu com justo título. Ok. Bom, doutora, a Raimunda, ela diz o seguinte: ela diz que está há 15 anos cuidando de um terreno, né? E nele estou plantando. Existe uma possibilidade de entrar com o usucapião e ganhar? Existe sim, desde que o proprietário não tenha interferido nessa posse mansa, pacífica e ininterrupta dela. Ela diz que faz 15 anos, mas Isso. qual é a atitude do proprietário com relação a esse bem? Tem que ver isso. Né? Então, porque eu cuido de um terreno, eu planto naquele terreno, eu faço produtivo, eu vou morando naquele terreno, mas tem que ver se o proprietário ele largou de mão, como a gente diz, né? Largou de mão desse terreno, ou ele está lá se mostrando como dono, como proprietário. Não é você dizer, eu estou aqui há 10 anos, estou cuidando, estou lavrando a terra, estou fazendo a produtiva, e eu tenho direito ao usucapião, a usucapiar esse terreno. Não, absolutamente. Desde que, você terá direito sim, desde que o proprietário não tenha se mostrado como legítimo dono. Agora, se ele desapareceu, não ligou para o seu bem, o Estado vai punir ele com a ação de usucapião, que a senhora intenta contra essa pessoa, contra o proprietário, para adquirir, por sentença judicial, o proprietário legítimo desse terreno. Ok, mais alguma pergunta, Zelino, para a gente já concluindo aqui com a doutora Tereza Maia? Não, Fernando, outra pergunta aqui, doutora. Essa aqui é diferente, né? A pessoa estava assim, perante o casal, né? Que a pessoa era muito amigo dele, mas ele não fez nada do cartório, deu só a palavra dele que ele tinha aquela área X de terra dele. Ele foi, fez a planta do terreno, lá está tudo cercadinho, tem cajueiro plantado e tudo, etc, né? E pôde colher esse terreno, e o dono, quando era vivo, disse, isso daqui é seu, e deu para ele. A família não interessa, até agora a família não interessou se querer tomar a terra do cidadão. Mas já ele deu a entrada já para o usucapião. Como é que fica a situação dele? É a mesma resposta da anterior, né? Porque o legítimo proprietário é que deveria ter feito a transmissão. Né? Mas já que ele faleceu, faz-se o mesmo procedimento. Ele pode intentar ação de adjudicação. É a mesma resposta. Por quê? Porque em vida ele não conseguiu
fazer a propriedade, transmitir a propriedade. Então ele pede, né, pacificamente aos herdeiros que o façam. Mas se na negativa, se eles negarem, entra com a ação de adjudicação junto ao Poder Judiciário. Ok, Fernando. Bom, está chegando uma pergunta aqui, doutora. O lado José do Campo de Aviação, né? Segundo ele comprou um terreno, né, e uma casa. Aí ele deu para sua filha, ela tem 7 anos. Não, ela está casada com 7 anos com um rapaz, né? Aí eles estão juntos lá, 7 anos. Aí ele quer saber se ele tem algum direito, pois ele queria que eu vendesse a casa para dar a parte dele. Ele comprou o terreno, né, deu para a filha dele, e ela está casada há 7 anos, e agora ele quer saber se ele tem algum direito. Ele proprietário ou o marido? O marido. É o seguinte, tem que ver de quem é o título de propriedade, né? Se ele deu só de boca, como se fala, o título de propriedade tem que ser de alguém. Deve ser desse cidadão que transmitiu, deu para a filha, não é verdade? Então tem que ver de quem é o título de propriedade, né? E tem que ver também, porque pelo que eu estou entendendo aí, o casal está se separando e ele quer, o marido está querendo a parte dele e tal. Tem que ver também se ele, com relação à casa, parece que foi construída a casa no terreno desse rapaz, né? Do sogro. Então, o sogro, a gente tem que saber se a propriedade está no nome de quem. E o terreno nesse caso não pertence ao proprietário, aquele que é o proprietário. Mas a casa é outro instrumento, é um imóvel que tem que saber se esse rapaz que está junto, que vive em união estável com a filha dele, se ele contribuiu para a aquisição, para a construção, de alguma forma. Então, nessa separação, eu vou dar uma opinião, não sei nem se a ação está em andamento, não sei dizer, mas tem que saber qual a parte que cabe a esse rapaz na separação, na medida em que ele contribuiu para a aquisição, reforma ou construção desse bem. Então, ele tem direito? Tem, mas na casa, pelo que eu entendi, a propriedade do terreno é do senhor, sogro. Do José. É do José. Então, é dele o terreno. O terreno é uma coisa, a casa é outra, totalmente diferente. Então, a casa está sob um terreno de propriedade de outra pessoa, que não do casal. Então, tem que saber exatamente qual a participação desse rapaz na construção desse bem, para que ele tenha a parte dele, que ele pleiteia, né, parte dele na separação. Então, mas ele tem que saber, tem que definir qual é a participação dele na construção, na reforma, ampliação do bem imóvel, né, que é a casa. Diga, Zé. Fernando, chegou aqui um ouvinte perguntando aqui a doutora. Eles comprou o terreno. Eles que não tem o recibo, mas a pessoa, se fala com ele, que na hora que quiser passar um documento, não passar o recibo, ele assina. Mas não tem nada por escrito. Qual o procedimento da pessoa que comprou o terreno? Tem que saber, Zé, se essa pessoa que transmitiu, vendeu o terreno para essa pessoa, se ele tinha um título de propriedade. Se não tinha, esse primeiro vai ter que fazer um usucapião. E se ele não quiser fazer, esse que comprou pode fazer juntando inclusive os tempos. Por exemplo, eu compro um terreno seu. Você não tem documento desse terreno. Muito bem, mas me transmitiu com justo título, né? Você fez lá aquele contrato de compra e venda, né? Isso, de compra e venda. Mas eu quero a propriedade desse terreno. Eu quero um título de propriedade desse terreno. Então, o que eu faço? Eu junto os tempos. Você tem 10 anos que tem esse terreno e me vendeu, certo? Eu tenho 5 meses ou um mês, sei lá. Então, eu pego o seu tempo junto com o meu e entro com a ação de usucapião, para que eu tenha, por sentença, o justo título. É verdade. Doutora, eu também estou na pergunta aqui, viu, Fernando Xavier? A pessoa perguntando que esse terreno tem escritura e sempre tomou de conta das coisas da família dessa pessoa. E a pessoa faleceu o pai, faleceu o filho e o terreno, né, que está lá, está o nome do filho dele já falecido, mas ele era solteiro na época. E hoje ele mora em São Paulo.
Será que precisa consultar a viúva? Né? Porque na época ele não era casado. Como é que fica a situação dele? A pessoa que faleceu, o proprietário faleceu, era solteiro. Era solteiro. Tem ascendente, que é a mãe. É a mãe. Né? Então tem que ver se ela já abriu no inventário ou partilha. Tem outros herdeiros? Não, só tem filho único. Só tem esse filho único. Pronto. Então tem que haver, tem que saber se a mãe do proprietário, ele era o proprietário, esse rapaz. Morreu há 26 anos atrás. Pronto, essa pessoa que está querendo esse terreno, ela pode pedir à senhora, que é ascendente, né? A mãe, né? Que conceda a adjudicação, ou esse rapaz pode usufruir também. Mesmo tendo escritura. Mesmo tendo escritura. Beleza. Por quê? Porque essa pessoa, pelo que você me disse, ela cuidou, ela ficou cuidando. Não, ele era o filho único, o pai morreu. O filho morreu antes do que o pai dele, morreu antes, né? Na época ele era solteiro, agora ele é casado. E a viúva não sabe que, mesmo solteiro, ele tinha esse terreno. Só que sabe a mãe dele. Aí o questão é que fica o procedimento aí dessa exatamente. situação. Tem primeiro que a mãe ele tem que consultar a mãe desse rapaz. Tem que consultar a mãe, para saber se ela abriu algum inventário. Isso. Porque esse bem fica com a mãe, não é verdade? É verdade. Ele comprou esse terreno? Não, esse terreno ele comprou da mobiliária, né? Ele comprou e na época ele faleceu. Depois faleceu o pai dele. Não, estou perguntando se essa pessoa que está de posse do bem, ele comprou? Comprou esse terreno. Então ele entra com ação de adjudicação. Se não tiver havido inventário ou partilha. Porque a mãe, que é a ascendente, deveria ter aberto o inventário. Se não houve o inventário, ele entra com a adjudicação. Só que o pai dele e a mãe dele, antes dele morrer, deu para ele a escritura para essa pessoa ficar com o terreno. Isso. Mas mesmo assim, tem que haver a ação de adjudicação. No caso, tem que assinar, né? Tem que assinar a mãe dele. Exatamente. Doutora, para a gente concluir a última pergunta, torpedo final do telefone 6840. Doutora, minha mãe quer saber, pois já está com 6 anos que estes terrenos aqui em frente à Rádio Marazu foram invadidos. E desde o início da invasão ela está, sendo que algumas pessoas têm documento de compra e venda. O que a senhora aconselha? Ela tem quantos anos na posse do terreno? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Uhum. Cai naquela modalidade de uso capião urbano especial, né? Que é 5 anos. Se ela estiver morando lá há mais de 5 anos, se o terreno tiver apenas 250 metros quadrados, se essa pessoa não tem outro terreno urbano ou rural de sua propriedade, ela pode intentar o uso capião urbano especial. Doutora Tereza Maia, queremos agradecer mais uma vez a participação da senhora com a gente aqui, né, no quadro Direito e Cidadania. Hoje falamos de um assunto, né, muito importante, muita gente dúvida, que é do uso capião. Agradecer mais uma vez a presença, a participação e até a próxima sexta-feira. Fica à vontade, doutor. Eu só queria fazer só uma última observação sobre o uso capião. Os terrenos pertencentes ao Estado, ao município e à União, terrenos públicos ou bens públicos, eles não podem ser uso capião. Inclusive, na ação de uso capião, o juiz entra em contato, faz ofício para saber do interesse da União, do Estado e dos municípios sobre aquele terreno que está sendo intentado o uso capião em cima dele. Então, não tentem usucapiar um terreno do município, do Estado ou da União. Se houver interesse desses três órgãos, não tente usucapiar, porque é uma aventura jurídica. Fernando, que faz a pergunta. Doutora, uma pessoa comprou uma propriedade, uma hectare de terra. Ele só tem a escritura de posse. Qual é a possibilidade dele fazer a escritura de Os capião. E se ele depende também, tem que ver qual a modalidade, mas isso aí contrate um advogado de sua confiança, que ele vai lhe dizer exatamente qual a modalidade, porque as modalidades, a extraordinária, ordinária, especial, urbana, existem também outras, existe a indígena, existe a familiar. Então, as 3 principais são essas. Então, depende apenas da posse. Sim. Animus domini, que eu tenho a intenção de ser o dono, e o tempo.
essa é a diferença. Mas se ele já tem um justo título, ele pode perfeitamente bem, dependendo do tempo que ele tem de posse desse terreno, ele pode perfeitamente bem entrar com o uso capião. Aí o advogado dele vai dizer... Mas ele já tem escritura de posse e foi pago, tem tudo, né? Pronto, mas o procedimento se fazer para registrar, assim... Registrar em cartório. Em cartório. Porque você só tem a propriedade, porque posse é diferente de propriedade. É verdade. Então, você só tem a propriedade legal de algo quando você tem um documento que prova que você é o legítimo dono daqui. Então, para imóveis, registro cartorário. Então, se você não tem o registro cartorário, você não é o proprietário. Então, você deve ingressar com a ação no judiciário para que você tenha, por sentença judicial, declarado que você é o proprietário e aquela sentença você leva para o cartório, resiste e você é o proprietário. Beleza. Você, Fernando. Ok. Doutora, grande abraço, bom fim de semana e até a próxima sexta-feira, doutora. Assim seja, e que Deus nos proteja, para que sexta-feira nós estejamos aqui com um novo tema para desenvolvermos, para que você não fique sujeito a perder os seus direitos. Então, uma boa tarde para todos os ouvintes. Grande abraço, doutora. Valeu.